Bem, gente, dando continuidade aqui, vamos falar agora das operações entre conjuntos, tá ok? Vamos lá. Falaremos agora da reunião entre dois conjuntos, né? Então, escrevemos aqui a pequena definição. Dados dois conjuntos, A e B, denominamos de reunião de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou B, né? Simbolicamente, a gente representa assim, ó, A união B. Esse A união B, ele é um conjunto, ok? Que ele é formado por quem? Por elementos que a gente está representando aqui por X, tal que esses elementos X, eles pertencem a ou pertencem a B, tá certo? Lembrando que esse ou aqui, ele não é um ou exclusivo, tá certo? Ou seja, o fato de pertencer a A não exclui o fato de pertencer a B. Pode acontecer do elemento pertencer a ambos, tá legal? Então, olha só, para representar a união, coloquei aqui a situação, né, inicial aqui, botar aqui, ó, conjunto A, conjunto B. Então, se a gente fosse brincar de colorir, né, eu teria aqui o conjunto A, ele é representado por toda essa região aqui, que eu estou destacando, ó. Aqui mais ou menos vertical, ok? Aqui é tudo conjunto A. Os elementos de A estão todos nessa região aí, né? Já os elementos de B estão aqui, ó. Ok? Então, a união de A com B, ela é formada, né, por todo mundo que estiver nessa região aí, né? Não é verdade? Eu não sei se deu para perceber, mas o fato aqui de pintar aqui, a gente pode concluir também uma relação entre o número de elementos, né? O número de elementos de A união B é igual a quem? É o número de elementos de A. Eu acho que você consegue observar só pelo fato, né, de ter rachurado aí a região, ó. Mais o número de elementos de B, né? Menos o número de elementos de A interseção, que a gente vai falar daqui a pouco, né? B, na verdade. Por quê, professor? Menos o número de elementos da interseção? Porque aqui a gente foi contado duas vezes, né? A gente coloriu duas vezes, tá certo? Então aqui, essa região todinha pintada, ela representa a união de A com B, ok? Pode acontecer do conjunto B estar contido no conjunto A, né? Então, o que acontece? A união de A com B, aqui no caso, vai ser o próprio conjunto A, né? Isso se o B estiver contido em A, tá certo? Então, deixa essa observação aí, tá? E aqui pode acontecer o seguinte, ó, do conjunto A e o conjunto B, eles não terem elemento comum, né? Então, se a gente for fazer a união de A com B aqui, ó, a gente vai pegar os elementos de A aqui, ó, juntamente com os elementos de B. Veja que não existe uma região comum, né? Ou seja, eles não possuem elementos que pertencem a ambos, tá certo? Então pode acontecer essas três situações aí, tá? Propriedades da união. A gente vai falar das propriedades assim, ó. Seja A, B e C três conjuntos quaisquer, as seguintes regras, ou as seguintes propriedades são válidas, tá? Primeira propriedade é a idempotente. O que quer dizer? A união de um conjunto com ele mesmo é ele mesmo. Verdade, né? A união de um conjunto com um conjunto vazio é o próprio conjunto. Essa propriedade é a propriedade do elemento neutro, tá? Porque o conjunto vazio, ele funciona como se fosse um elemento neutro, né? Tá certo? Então veja aqui, ó, o conjunto A unido com o conjunto vazio. Se você pegar todos os elementos de A e juntar com os elementos do conjunto vazio, que no caso não tem elemento algum, vai dar o próprio conjunto A, não é verdade? Aqui na terceira propriedade, a propriedade comutativa da união. A união de A com B é a mesma coisa da união de B com A, tá? E aqui a quarta propriedade é a propriedade associativa. Fazer a união de A com B para depois fazer a união com C é a mesma coisa de fazer primeiramente a união de B com C para depois fazer a união com A. Então a ordem aí não vai alterar. Propriedade associativa, tá? Vamos botar aqui um exemplo. Veja só esse primeiro conjunto aqui. Eu vou chamar aqui de, olha só, conjunto formado por A, B e C. Aqui eu tenho um conjunto formado por C, D e E. A união entre esses dois conjuntos vai ser igual a quem? Vai ser um novo conjunto que vai ser formado por A, B, C, D e E. Beleza? Não é necessário você repetir, né, mais de uma vez o elemento, né? Aqui no caso tem um elemento comum aos dois conjuntos, né? Então,
Aí, o primeiro exemplo, né? Dê uma olhada nesse segundo exemplo. Eu tenho aqui um conjunto formado por A, B e C, e eu estou unido com um conjunto vazio. Isso aqui recai na segunda propriedade, né? Todo conjunto união com conjunto vazio é igual a ele mesmo, não é verdade? Veja só aqui essa outra situação. Eu tenho um conjunto formado por A e B, né? Unido com outro conjunto que é formado por A, B, C e D. Então veja que esse conjunto aqui, ó, ele está contido nesse, ó, esse conjunto aqui, ele está contido nesse outro. Não é verdade? Não é verdade? Então a união dele com esse segundo aqui é ele mesmo aqui, ó, A, B, C, D, tá? Vamos falar agora da interseção. A interseção é uma outra operação entre conjuntos, né? Definida da seguinte forma. A interseção, o que diz? Dados dois conjuntos A e B, denominamos aqui, desculpa, gente, de interseção. Aqui não é reunião, tá? Denominamos de interseção. Interseção de A e B. O conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e B, tá? Vai desculpando esse errozinho aí, tá? Simbolicamente a gente representa assim, ó. A inter B, tá? É formado por elemento X, tal que X pertencem a A e X pertence a B. Ou seja, os elementos, né, de A inter B tem que pertencer simultaneamente a A e a B, tá? Então vamos ver aqui. Se aqui for um conjunto A e aqui for o conjunto B, a interseção fica representada através de qual região? Fica aqui, ó, né? É na região comum. Ou seja, se são os elementos que pertencem simultaneamente a A e a B, eles só podem estar aqui, né? Não é verdade? Dê uma olhada nessa outra situação. Veja, eu vou botar aqui conjunto A, esse conjuntozinho de fora, o conjunto de dentro, conjunto B. Qual seria a região de interseção? A região de interseção seria o próprio conjunto B aqui, né? Por quê? Porque ele está contido em A, não é verdade? Vamos ver essa outra situação aqui, ó. Se aqui for o conjunto A e aqui for o conjunto B, dê uma olhada aqui nessa outra situação aqui, a gente não tem, né, elementos em comum entre os dois conjuntos, né? A gente até diz que os conjuntos são disjuntos. Eu acho que eu coloquei essa observação. Tá aqui, ó. Quando a interseção entre A e B for vazia, ou seja, é um conjunto vazio a interseção, disse que A e B são o quê? São disjuntos. Tá legal? Então veja que não tem região de interseção. Então é possível sim a interseção entre dois conjuntos, né, não ter elementos, né? Ou seja, ser o próprio conjunto vazio, tá? Vamos colocar aqui também as propriedades da interseção. Seja A, B e C três conjuntos quaisquer, as seguintes propriedades são válidas. Olha só. Primeira propriedade, idempotente. Pessoal, o mesmo nome lá do outro caso? Sim, o mesmo nome. Muito parecido, ó. Todo conjunto interseção com si próprio é ele mesmo, né? Até porque, né, se são os elementos comuns na interseção, são os próprios elementos do conjunto A, no caso. Olha só, o conjunto A, interseção com o conjunto, quem é esse U aqui, vocês lembram? É o conjunto universo, né? O conjunto A, interseção com o conjunto universo, é o próprio conjunto A, né? Okay? Então, aqui no caso da interseção, quem funciona como elemento neutro é o conjunto universo. Lá na união, quem funciona como elemento neutro é o conjunto vazio, tá? Terceira propriedade, A interseção B é a mesma coisa que B interseção A. Essa propriedade aqui é chamada de propriedade comutativa, tá? Então, ó, a ordem não interfere, ó. A inter B é a mesma coisa que B inter A, tá certo? Quarta propriedade, propriedade associativa, né? Se você tem A inter B inter C, fazer B interseção C para depois fazer a interseção com A é a mesma coisa que você fazer primeiro a interseção de A com B para depois fazer a interseção com C, ok? Propriedade associativa da interseção. Vamos para os exemplos aqui. Veja só esse conjunto aqui. Eu vou chamar aqui de conjunto A e aqui de conjunto B. O conjunto A é formado por A, B e C. O conjunto B é formado por B, C, D e E. A interseção entre os dois quem é? É formado somente por quem? Por B e C. Por quê? Porque a interseção de A com B, né? A inter B, é formado por X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Então, ó, X pertence a A e X pertence a B. Ó, o A aqui, ó, tem no A, mas não tem no B, né? Quem é que tem no A e tem no B? É o B, ó, o B. E quem mais? O C. Beleza? Então, por isso que a interseção é formada por esse carinha ali, tá?
Segundo exemplo, esse conjunto aqui agora formado por A e B, interseção C com D. E aí, tem algum elemento do primeiro conjunto que também seja elemento do segundo conjunto aqui? Não tem, né? Então, a interseção é o quê? É vazia, né? Então, é um conjunto vazio. Olha só esse conjunto aqui formado por A e B, ó. Vamos chamar de conjunto A. Conjunto A, interseção com vazio. E aí? Um conjunto interseção com vazio. Qual é a resposta? É o próprio conjunto vazio. Por que, professor? Ora, mas rapaz, tem como tu exibir algum elemento que seja comum entre o conjunto A e o conjunto vazio? Não tem, né? Porque o conjunto vazio não tem elemento nenhum, ok? Então, quer dizer o seguinte, que a interseção, ela não tem também elemento nenhum. Então, a interseção é o próprio conjunto vazio, beleza? Vou falar agora aqui, gente, de propriedades que interrelacionam a reunião e interseção, tá? Seja A, B e C, três conjuntos quaisquer, as seguintes propriedades são válidas. Olha só. A primeira propriedade, A unido com B inter C, tá? O que isso quer dizer? Isso aqui é igual ao conjunto A. Professor, como é que a gente poderia estar ilustrando isso aqui? Tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou desenhar o caso mais simples, ó. Conjunto A, conjunto B. Tá? Desculpando aí a letra, tá? Conjunto A, conjunto B. Olha só. Quem é, ó, vamos ver aqui primeiro, entre parênteses, ó, A inter B. Quem é A inter B? A inter B, isso aqui. Né? Se você fizer a união de A com a interseção de A inter B, quem é a união de A com a interseção de A inter B? Ora, vai ser essa região aqui todinha, ó. Ou seja, é o próprio conjunto A. Beleza? Então, ó, dá para você visualizar essas propriedades aqui através de uma representação por diagrama de Venn, tá certo? Vamos para a segunda propriedade, ó. A interseção A unido com B. Se você for seguir o mesmo esquema, você vai ver que o resultado dessa relação aí é o próprio conjunto A também, tá? Terceira propriedade. Essa daqui é onde eu queria chegar no ponto, ó. Essa propriedade aqui é a propriedade distributiva. Ó, você tem A unido, B interseção C. Aqui está relacionando união com interseção. Aqui é como se você... né? Você vai fazer uma distributividade da união, ó, de A unido, ó, com B. Aí depois, ó, você vai fazer A unido, ó, preserva a interseção no meio, ó. Veja que está preservando aqui, ó. A unido com B. Ó, A unido com B primeiro, ó, tá vendo, ó? Tá aqui. Aí, ó, preservou o sinal aqui no meio, no caso é de interseção. Aí distribui novamente, ó, A unido com C. Tá aqui, ó. Então, aqui é a propriedade distributiva da união em relação a quem? A interseção. E tem a propriedade distributiva de quem? Da interseção em relação a quem? A união. Como é que vai ficar? Ó, você distribui, ó, A inter B, tá aqui, ó, A inter B, aí preserva o sinal aqui, ó, no caso a união aqui no meio, ok? E faz a distributividade, ó, A inter C, tá aqui, beleza? Então essas duas propriedades, eu quero que vocês lembrem bem, tá? Ok? Isso aqui era para ser um olho, viu? Tá certo? Então, ó, atenção para essas duas propriedades. É para lembrar delas, tá certo? Ok? Propriedade o quê? Distributiva. Essa daqui é da união em relação à interseção, a número 3, e a número 4 é da interseção em relação à união. Combinado? Vamos fazer um pequeno exercício aqui de verdadeiro ou falso. Vamos lá. O conjunto vazio está contido em A inter B. Detalhe, gente, esses conjuntos A e B são conjuntos quaisquer, tá? O vazio está contido em A inter B. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Ora, A inter B é um conjunto. Ok. E o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Então, por isso que é verdadeiro. Ó, A está contido em A inter B. Falso. Se você for olhar bem que essa situação que a gente tinha feito um rascunhozinho, ó. Se você for considerar essa situação, A inter B está aqui, ó. Tem como o conjunto A está contido aqui dentro da interseção, nessa situação? Então, nessa situação, já aponta que não tem como, né? Para valer a afirmação, tem que valer em qualquer caso. Tá certo? Letra C. A pertence a inter B. Isso aqui já é falso de cara. Por quê? Ele está usando uma relação de pertinência, né? Sendo que está trabalhando aqui com conjuntos.
Né? Não pode, tá? É falso. Olha só aqui, ó. A inter B está contido em B. Ora, o que que acontece? A inter B é formado por elementos que são de A e são de B, não é não? Ou seja, aqui são elementos de B. Então, esse conjunto que é formado por elementos de B está contido em B? Está. Então, isso aqui é verdadeiro. Se você quiser, pode até olhar para cá. Ó. Quem é a inter B? Isso aqui, ó. Está contido em B? Está. Né? É verdadeiro. Tá? Vamos para cá. Vamos falar agora da diferença de conjuntos. O próprio nome já diz, diferença. Ou seja, aquilo que tem em um e que não tem no outro, né? Mas vamos para a definição. Dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B, o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B. Ou seja, quem é a diferença com B? É aquilo que tem em A e que não tem em B. Ou seja, é formado por elementos X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Vamos ver aqui o exemplo. Ó. Imagine aqui como sendo o conjunto A e aqui como sendo o conjunto B. A diferença de A com B, quem é? É formado por elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Será que na minha resposta vai ter o B? Não, porque o B pertence a ambos. Tem que pertencer a A e não pertencer a B. Será que o C faz parte? Não, porque o C tem no A e tem no B. Tem que ser somente por aquele cara que tem no A e que não tem no B. Quem é que tem no A e que não tem no B? Somente o A. Por isso que A menos B é formado somente pelo A. Ok? Então tá aqui, ó. Muito fácil, né? Ó. Olha só a diferença aqui entre esses dois conjuntos agora aqui, ó. Vamos chamar aqui de C e D, tá? Conjunto C e conjunto D. Qual a diferença entre C e D? C, diferença com D. O C tem o A e o B, e o D tem C, D, E, F. O que que tem no C que não tem no D? Ora, o A e o B tem no C e não tem no D. Então, por isso que a diferença de C com D é isso aqui, ok? Vamos ver agora aqui, vamos chamar esse conjunto de E, esse conjunto aqui de F, tá? Vamos fazer a diferença de E com F, vamos lá. O que que tem no E que não tem no F? Ora, o A tem no E e tem no F, o B tem no E e tem no F. Então eu não consigo exibir nenhum elemento que tenha no E e que não tenha no F. Então veja que eu não consegui exibir nenhum elemento, né? Ou seja, não consegui exibir nada. Então esse conjunto como resposta é o conjunto o quê? Vazio. Entendido, gente? Beleza? Bacaninha? Então tá aí, ó. Tá? A diferença entre o conjunto E e o conjunto F é vazio. Lembrando, a diferença entre dois conjuntos A e B é formada pelos elementos que tem no primeiro e que não tem no segundo, viu? Muito aluno confunde, tá? Tá legal? Tem que ser o que tem no primeiro e que não tem no segundo, tá? Você olha para quem tá na frente, tá? O cara que tá na frente vai ser a sua referência, tá? O que tem no primeiro e que não tem no segundo, ou seja, o elemento que pertence a A e que não pertence a B. Compreendido? Então vamos passar aqui adiante, tá certo? Para nossa aula não ficar muito extensa. Bacana? Espero que na hora dos exercícios vocês consigam responder, viu? Vamos ilustrar aqui a diferença. Imagine aqui, ó. Se eu pedisse para você pintar, cara, tá aqui o conjunto A, tá aqui o conjunto B. Pinte aí com a sua canetinha a região que representa a diferença de A com B. Ou seja, onde é que vai estar os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B? Como é que vai ficar? Onde é que vai estar a diferença de A com B? E aí? Ora, professor, se tem que pertencer a A, ok, está aqui, conjunto A. Não pode pertencer a B, então não pode estar aqui nesse miolo. Então, a diferença de A com B vai ser somente, ó, essa região aqui, ó. Fora, né? Tem que estar no conjunto A, ó. Essa região aqui, ó. Tá no conjunto A e tá fora da interseção, ó, de A com B. Vocês concordam comigo? Ok? Então, ó, toda essa regiãozinha aqui, ó. Não sei se tá dando para... Acho que estão conseguindo visualizar. Eu tô pintando aqui, tá? Com os pontinhos, ó. Toda essa região aqui, ó. Ela é quem, ó? A diferença com B. Bacaninha? Se a situação fosse outra, se fosse essa daqui, ó. Tá aqui o conjunto A e tá aqui o conjunto B. Você pintaria que região para representar a diferença de A com B? E aí? Ficaria quem? Ficaria a região que está fora do conjunto B. É ou não é? Ficaria toda essa região aqui, ó.
fora do conjunto B. Ou seja, é nessa região que estão os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Bacaninha, ok? Se tivesse uma terceira situação, eu não coloquei, deixa pra lá, tá? Vamos lá. Para finalizar, eu vou falar de complementar de B em A, tá? A noção de complementar, se você entendeu a noção de diferença, você vai entender a noção de complementar. Porque complementar entre dois conjuntos nada mais é do que a diferença. Nada mais é do que isso, tá? Então vamos lá. Definição de complementar. Dados dois conjuntos A e B, aqui era para ser um B maiúsculo, viu? Tais que B está contido, aqui é importante, ó, B está contido em A, chama-se complementar de B em relação a A o conjunto A menos B. Isto é, o conjunto dos elementos de A que não pertencem a B. Então, quando eu falei que se você entendeu a diferença, você vai entender o complementar muito fácil. Essa é a simbologia utilizada para o complementar. A gente lê assim, ó, complementar de B em relação a A, tá certo? Ó, você olha assim, ó, complementar de B, você olha para a parte de cima, ó, em relação a A. Aí você olha para a parte de baixo. Então isso aqui fica o quê? A, ó, é a parte de baixo, ó, menos a parte de cima, ó, B. Então A menos B. Então não tem segredo, ó. Tá aqui o conjunto A, formado por A, B, C, D e E. Tá aqui o conjunto B, formado por C, D e E. Então, ó, complementar de B em relação a A. Ora, aí você, quem é complementar de B em relação a A? O professor falou que é a mesma coisa que a diferença. Então você vai fazer o quê? A menos B. Ok? Ou a diferença com B. Ou seja, são os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Que são os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. O A, veja, pertence a A e não pertence a B. Quem mais? O Bzinho pertence a A e não pertence a B. Já o C, o D e o E, eles pertencem a A e a B simultaneamente. Então, estão do lado de fora da nossa resposta. Então, nossa resposta fica somente isso aqui, ó. Compreendido? Então, imagine que você tivesse agora esse conjunto A aqui, ó, e o conjunto B aqui, ó. Eu agora mudei aqui um pouquinho, ó. Como é que se lê isso aqui, ó? Como é que se lê isso aqui? Não é mais complementar de B em relação a A. Agora é quem? Complementar de A em relação a B. Ou seja, a diferença de B em relação a A. Quem é a diferença de B em relação a A? O que tem em B que não tem no A? O que tem no B que não tem no A? E aí? Você não consegue exibir nada, né? Então aqui vai dar o quê? Vazio. Beleza, galera? Então, no mais, era isso, gente. Vou deixar aí a primeira atividade, que é uma listazinha de exercício, tá? Eu conversei com nossos estagiários, eles vão, ao longo da semana, vão marcar uma resolução de exercícios, tá? Ok? Com vocês, seja ela via Meet ou a gente vai estar postando um vídeo de resolução de exercícios, tá? Tomando por base a lista que eu vou deixar como atividade, tá legal? Volto a lembrar, não admitirei de hipótese alguma a questão de estar prorrogando prazo. Não vou admitir de jeito nenhum. Por favor, entreguem as atividades antecipadamente. Não deixem para o último dia. Um forte abraço e vamos estudar. Valeu! O material de referência, vocês podem estar pegando, né, os nossos slides, tá certo? Nosso slide, tá? Para estudar. O vídeo, tá certo? E eu deixo como referência o livro do Fundamentos da Matemática Elemental. Eu até estou com ele aqui, ó, o volume 1, tá certo? Vocês podem estar encontrando facilmente em qualquer biblioteca, tá certo? Em qualquer livraria, sebos online, ou seja, lojas, né, de livros usados online. Muito fácil de se comprar, barato, tá certo? Então vocês podem estar procurando aí, tá certo? Ele tem toda essa parte inicial de conjuntos e conjuntos numéricos que a gente vai trabalhar da disciplina. Tá legal? Um forte abraço a todos e até mais.